Fala, gurizada! Tudo belezinha? Bem-vindos a mais um conteúdo de pediatria aqui no nosso YouTube. Hoje a gente vai falar especificamente sobre o que mais cai na sua prova de neonatologia, tá bom? Eu não vou falar especificamente de nenhum foco, ou seja, doenças infecciosas ou sala de parto. Na verdade, o que tem aqui agora é um compilado de 5 questões com os assuntos que são mais cobrados na sua prova de residência aqui em São Paulo em neonatologia, tá bom? Se você caiu aqui de paraquedas e não sabe o que é esse canal aqui, esse é o canal da Medway, que é uma empresa de ensino médico que tem como foco melhorar a assistência em saúde através do ensino médico, tá bom? Se o seu sonho é fazer residência médica em São Paulo, esse é o seu lugar. A gente tem vários cursos aí que são voltados para a prova de residência aqui no estado, tá bom? Aqui no YouTube a gente está revisando sistematicamente quais são os assuntos mais relevantes para as provas aqui no estado. E esses assuntos estão disponibilizados para vocês através de um guia estatístico que está na nossa descrição. É só clicar lá e acessar todos os nossos canais que vocês vão ter acesso a esse conteúdo de altíssima qualidade para revisar para sua prova de residência que está chegando por aí, tá bom? A gente vai começar com uma questão da Unifesp, super recente agora de 2021, que cobra um conceito do teste do pezinho, tá bom? Vamos lá ler a questão. Um recém-nascido apresenta resultado FAS no exame de triagem neonatal para hemoglobinopatias. Qual é o seu diagnóstico? Questão rápida e rasteira, como é característica da Unifesp, tá bom? Ela quer saber como interpretar essas 3 letrinhas aí do teste do pezinho do resultado para hemoglobinopatias, tá? As alternativas são traço falciforme, S-beta-talassemia, anemia falciforme ou hemoglobinopatia SC, tá? A resposta para essa questão é traço falciforme, tá bom, gente? E agora, como que você vai saber essa decoreba? Calma aí que eu vou te ajudar. Bom, o teste do pezinho, a triagem neonatal, especificamente para hemoglobinopatias, foi instituída na fase 2 do Programa Nacional de Triagem Neonatal, o famoso teste do pezinho, tá bom? Ele deve ser repetido em algumas crianças entre 60 e 120 dias, se a criança recebeu transfusão sanguínea durante a internação, tá? Especificamente para avaliar realmente essa questão das hemoglobinopatias, tá? E aí existe um padrão normal que a gente vai avaliar quando a gente vai fazer essa triagem para hemoglobinopatias na resposta do padrão das letrinhas ali, tá? E esse padrão é: no período neonatal, a gente vai ter as letras F e A como normal, e no adulto, o normal é AA, tá? Essa ordem das letras, ela significa a prevalência do tipo de hemoglobina que esse paciente tem circulando, tá bom? Então, um paciente que tem o fenótipo, né, o AA, significa que ele tem em igual quantidade as 2 hemoglobinas do tipo A, então ele só tem esse tipo de hemoglobina. Já no neonato, existe um predomínio da hemoglobina fetal em relação à hemoglobina A, que é a hemoglobina normal, tá? E aí, ao longo com o passar do tempo, essa hemoglobina fetal vai sendo diminuída e vai havendo um predomínio aí da hemoglobina A, que é o padrão normal, tá? Então, o resultado normal do teste do pezinho é FA. Tá? E aí a gente vai avaliar a presença de outras letras para identificar outros tipos de diagnóstico que a gente vai ter, tá? Vamos lembrar que o bebê da nossa questão tinha HB FAS, ou seja, ele tinha como mais prevalente a hemoglobina F, a segunda a hemoglobina A e por terceiro a hemoglobina S, tá bom? Então a gente interpreta isso como traço falciforme, tá bom? Ou seja, a criança tem hemoglobina S, sim, mas ela não é a mais prevalente. A mais prevalente é a hemoglobina do tipo F, porque está no período neonatal, mas depois, que vai ser a mais prevalente depois do período neonatal, tem a hemoglobina A, que é a normal. Então, essa criança não vai ter anemia falciforme, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nas outras possíveis triagens que significam pra gente doença, tá bom? Então, vamos lá. Fez o teste de triagem e veio hemoglobina FS. Bom, a gente já sabe que o F é o mais prevalente e é normal no período neonatal, hemoglobina fetal, tá? Só que tem como segunda mais prevalente a hemoglobina S. Então, ou seja, quando cair o padrão de hemoglobina fetal, essa pessoa vai ter como principal tipo de hemoglobina a hemoglobina S. E aí, isso aqui significa doença falciforme, tá bom? Assim como todas essas aqui, que tem como predomínio principal a hemoglobina S, que é a segunda aqui depois da hemoglobina fetal, tá bom? Então, FSC pode ser hemoglobinopatia SC ou S-beta-talassemia.
FSA também pode ser alguma dessas alterações. Qualquer outra prevalência depois da letra S também, isso aqui tudo vai ser doença falciforme, tá? Então, o que eu quero dar de recado para vocês nessa questão é que a gente avalia o padrão da doença da hemoglobinopatia através da ordem das letras. A mais prevalente vem por primeiro, depois a segunda mais prevalente é a segunda e a terceira mais prevalente vem por terceiro, tá? No período neonatal, a primeira mais prevalente vai ser a hemoglobina F e depois, com o crescimento, essa hemoglobina F vai ser substituída e a segunda letra desse teste de triagem neonatal vai ser a mais prevalente. Então, se a segunda letra for a letra S, significa que essa criança vai ter doença falciforme. E no caso da nossa questão, a criança tinha hemoglobina FAS, então a segunda letra era a letra A, que é a mais prevalente aí, tá bom? Então, não é doença falciforme, é traço falciforme, tá bom? Fechou esse assunto? É meio complexo, mas se vocês entenderem essa ordem das letrinhas, já fica fácil de entender, tá? Lembrando que a hemoglobina S é a que significa doença falciforme, tá joia? Vamos para a próxima, então, uma questão também de 2021 da USP Ribeirão. Gestação de 36 semanas evolui com trabalho de parto. Após a amniorexia espontânea, foi observado hemoâmnio e indicado parto cesáreo. Recém-nascido trazido ao berço devido hipotonia e apneia. Após os passos iniciais, foi realizado ventilação com balão e máscara em ar ambiente por 30 segundos e com oxigênio titulado até 60%, além de revisão da técnica de ventilação. Como não houve melhora da frequência cardíaca e respiração, optou-se por intubação orotraqueal. Após 30 segundos, foi revisada a técnica de ventilação, confirmada a posição correta da cânula. No entanto, o recém-nascido permanecia em apneia e com frequência cardíaca de 50 batimentos por minuto. O que esse longo enunciado está falando para você? Que essa criança nasceu com sinais aí de que ela precisava de algum tipo de reanimação e ela não respondeu a todas as medidas iniciais, tá bom? Então, fez a VPP, aumentou o oxigênio, intubou a criança, fez de tudo, revisou a técnica e ainda assim a criança segue em apneia, ou seja, não tem movimentos respiratórios espontâneos e bradicárdica, tá bom? E aí o que a USP Ribeirão quer saber é qual é o próximo passo, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nas alternativas e depois a gente vai relembrar o fluxograma de atendimento do recém-nascido que precisa de reanimação. Letra A. Iniciar massagem cardíaca sincronizada com ventilação com FiO2 de 100% por 60 segundos. Letra B. Aumentar a FiO2 para 100% e realizar 40 a 60 ventilações por minuto por mais 30 segundos. Letra C. Aguardar a leitura da oximetria de pulso para avaliar a frequência cardíaca. E letra D. Administrar adrenalina endovenosa na dose de 0,01 mg por quilo. Bom, a resposta, gente, é a letra A e a gente já vai dar uma olhadinha no fluxograma, tá? Eu só quero lembrar para vocês aqui sobre as outras alternativas, tá? A gente tá aqui ainda no primeiro minuto de vida da criança, talvez um pouquinho mais, tá? Então, as nossas atitudes, elas vão ser muito baseadas na nossa avaliação clínica dessa criança. Então, a gente não vai esperar a oximetria de pulso para tomar uma atitude. A nossa avaliação da frequência cardíaca, ela deve ser feita pela ausculta ou pela palpação do coto umbilical nesse momento, tá bom? O aumento da FiO2 a gente já viu que não trouxe resposta e as ventilações com boa técnica também não. Então a nossa atitude agora, ela deve ser mais invasiva no sentido de realmente melhorar o status circulatório desse paciente, tá bom? E a administração de adrenalina endovenosa vai ser algo que a gente vai fazer nos próximos minutos, mas a gente ainda vai precisar de um acesso, tá? Então, antes de fazer essa administração de droga, a gente deve iniciar a reanimação, a massagem cardíaca nesse paciente, tá bom? Obviamente, como a criança está entubada, a FiO2 vai ser aumentada, tá? Mas a conduta aqui não vai ser ventilar mais essa criança. Como ela já não respondeu às medidas ventilatórias e segue bradicárdica em apneia, a nossa próxima conduta vai ser a de massagem cardíaca, tá bom? Vamos relembrar aqui, então, as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria, que foram liberadas em 2016 e sofreram algumas atualizações, mas não nesse fluxograma, agora em 2021, tá? Então, a gente vai fazer, lembra, as perguntas iniciais para decidir sobre a condução do nosso paciente. E essas perguntas são: essa foi uma gestação a termo ou pré-termo? Esse bebê está respirando ou chorando? E qual é o tônus muscular dessa criança, tá? Se a resposta a todas essas perguntas for sim, a gente vai colocar essa criança no colo da mãe e vai deixar ela lá, contato pele a pele, tudo jóia, e a gente vai ficar de olho nessa criança para se ela vai apresentar aí algum sinal de desconforto respiratório, tá bom?
Se a resposta a qualquer uma dessas perguntas for não, ou seja, não é uma gestação a termo, a criança não está respirando ou chorando muito bem e ela não tem um bom tônus muscular, a gente vai pegar essa criança, vai levar ela para o nosso berço aquecido, então vai posicionar sobre uma fonte de calor, vai aspirar as vias aéreas, vai secar essa criança, trocar os campos, né? Então vai retirar os campos molhados e aí a gente vai avaliar essa criança, tá bom? E aí o que a gente deve avaliar? A frequência cardíaca e o padrão respiratório, tá? E o que a gente deve ficar atento aí? A frequência cardíaca tem que estar acima de 100 e o padrão respiratório, a criança tem que ter uma respiração regular, tá? Se a criança tá chorando, a gente já sabe que ela tá indo bem, tá? Que ela tá respirando bem, mas se ela não tá chorando e ela tem um esforço respiratório irregular, a gente deve dar seguimento aí às nossas manobras de reanimação, tá? Se a criança não tem nenhuma dessas alterações, ou seja, a frequência cardíaca normal e está chorando, não tem desconforto respiratório, a gente vai colocar essa criança no colo da mãe novamente, tá? Agora, se ela tem desconforto respiratório, a despeito de não ter nenhuma dessas alterações, a gente vai colocar essa criança lá no nosso berço aquecido e vai monitorizar, tá? A saturação pré-ductal, ou seja, do membro superior direito, e a gente vai ficar avaliando aí como essa criança vai responder a essa transição do período fetal para o período neonatal. Se ela mantiver desconforto respiratório, a gente pode considerar a instituição de um CPAP, tá bom? Agora, se a criança respondeu não para alguma dessas perguntas, a gente colocou ela lá no nosso bercinho aquecido, fez as medidas iniciais e a criança respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, ou seja, ela está bradicárdica ou ela tem um esforço respiratório irregular. O que a gente vai fazer? A gente vai iniciar a VPP, que vocês já sabem, naquele rolê de oclui, solta, solta, oclui, solta, solta. Essa VPP vai ser feita com uma oxigenação de 21% no bebê que nasceu a termo e no bebê pré-termo a gente vai colocar 30%. Enquanto a gente começa essa ventilação com pressão positiva, a gente vai monitorizar a saturação dessa criança para ver como está a evolução, tá? Todas essas primeiras medidas aqui, que são os passos iniciais, a gente deve fazer em 60 segundos, ou seja, são coisas que vão acontecendo simultaneamente enquanto a gente avalia a criança, e as medidas que a gente toma nesse primeiro momento de vida desse bebê, elas são fundamentais para determinar o prognóstico dela a curto e médio prazo aí, tá bom? Então, beleza. A gente começou a ventilação, a gente vai ventilar essa criança e vai monitorizar, tá? E aí, na próxima reavaliação, a gente vai checar novamente a frequência cardíaca. Tá abaixo de 100, ou seja, a criança ainda está bradicárdica, a despeito de uma ventilação aí que provavelmente é adequada, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar a nossa técnica de ventilação, tá? Às vezes a máscara não está muito bem adequada, ou a frequência que a gente está utilizando não é correta, ou a pressão que a gente está utilizando não é correta. A gente pode aumentar a FiO2 nessa conduta aqui, então se a nossa ventilação está adequada, mas a criança não responde, pode ser que ela precise de um pouquinho de oxigênio, tá? E aí a gente vai voltar a fazer essa VPP pelo tempo adequado, aí 30 segundos, e a gente vai ir reavaliando essa criança, tá bom? Nesse momento aqui, se a criança não responde a despeito de uma ventilação adequada, a gente pode considerar a intubação orotraqueal, que é o que foi feito com a criança da questão, tá bom? E aí a gente vai ficar nessa sequência aqui, reavaliando, reavaliando, reavaliando e tomando medidas e avaliando a resposta da criança, tá bom? Agora, se a gente identificou que a criança não melhora e pior, tem uma frequência cardíaca abaixo de 60, se a gente ainda não intubou essa criança, a gente vai intubar, tá? E aí, quando a gente intuba, a gente deve sempre considerar a possibilidade de oferecer oxigênio a 100% para o paciente, tá bom? E na vigência de uma frequência abaixo de 60, a nossa conduta vai ser de massagem cardíaca, tá? Nesse momento aqui, a gente já deve pensar em cateterizar o umbigo dessa criança para poder oferecer aí volume e as drogas necessárias para otimizar essa reanimação, tá joia? Então, o que essa questão quer contar para vocês, tá? É uma questão da USP Ribeirão com enunciado longo, como sempre é. Eles querem saber se vocês sabem conduzir essa criança depois das medidas iniciais, tá? E aí vale lembrar que a gente deve sempre, a primeira coisa a ser feita é assegurar que a nossa VPP está sendo feita de forma adequada, considerar um aumento da oxigenação e, se houver bradicardia, a massagem cardíaca é a nossa medida principal aí, além da intubação orotraqueal, que o enunciado já nos disse que foi feito. Tá joia? Esse aqui é um assunto que é comum de cair na sua prova, tanto teórica quanto na prova prática, tá bom? Porque é um fluxograma aí que você deve ter em mente na hora de ir para sua prova para gabaritar as questões de pediatria. Tá joia? Fechou essa? Mais uma questão de 2021 agora da Unicamp, tá bom? Vamos ler aqui juntos essa questão.
Recém-nascido com 40 semanas de idade gestacional, nasceu com peso de 3,450 kg. Com 15 horas de vida, está em alojamento conjunto, em aleitamento materno em livre demanda, diurese clara, evacuação normal e apresenta icterícia moderada até região umbilical. Vamos prestar atenção aqui nesse enunciado, tá, gente? É um bebê que nasceu a termo, com peso adequado, e ele está com 15 horas de vida, ou seja, menos de 24 horas, já tem uma icterícia que vai até a região umbilical. Isso aqui é algo que chama atenção, tá? E aí, a Unicamp quer saber da gente qual é a causa que deve ser inicialmente investigada. E as nossas alternativas são icterícia fisiológica, icterícia de causa hemolítica, infecções congênitas ou icterícia pelo leite materno, tá bom? A resposta é icterícia de causa hemolítica, tá, gente? Uma criança que evolui com icterícia precoce, ou seja, dentro das primeiras 24 horas de vida, a gente deve sempre pensar em hemólise, aí, principalmente por incompatibilidade entre o sangue materno e o sangue do bebê, tá? Icterícia fisiológica nunca vai surgir nas primeiras 24 horas de vida, tá bom? Por definição, isso, tá? E a icterícia pelo leite materno também é uma icterícia que ela é mais tardia. Geralmente a criança apresenta isso depois da alta, né? É uma icterícia que a gente chama de prolongada, que a gente não sabe o que está acontecendo, mas é às custas de bilirrubina indireta. Então a gente vai investigar icterícia pelo leite materno. As infecções congênitas, elas podem apresentar uma icterícia mais precoce, mas geralmente não é tão precoce quanto essa, tá bom? E se a suspeita fosse infecção congênita, na prova de residência, provavelmente a banquete dá outras dicas aí falando sobre que a mãe não fez pré-natal ou que a criança tem algum outro sintoma que sugira alguma infecção congênita, tá joia? Vamos relembrar aqui alguns outros conceitos sobre icterícia neonatal rapidão, tá? A gente vai avaliar clinicamente os nossos pacientes pelas zonas de Kramer. Essa é uma avaliação super subjetiva, tá? É muito difícil de a gente determinar exatamente qual é a zona de transição, principalmente hoje em dia em que a gente usa outros métodos, principalmente a bilirrubina transcutânea, tá? Mas é algo que a gente deve saber aí para a prova de residência para não comer bola nas questões, tá? Então vamos revisar aqui. A zona de Kramer 1 é quando a icterícia ela é exclusiva do polo cefálico, tá? A zona número 2, ela é aqui da região do tronco até mais ou menos o umbigo. A zona 3 é dessa região do umbigo aqui até mais ou menos os joelhos. A zona 4 é quando passa dos joelhos e cotovelos aqui. E a zona 5 é quando a criança está todinha ictérica, parece um canário, tá bom? E aí o que vale lembrar é que baixou da zona 2, a gente deve ficar um pouquinho mais atento, tá bom? Que isso aqui tem um valor aí que significa mais ou menos 12 miligramas por decilitro de bilirrubina e pode indicar aí fototerapia ou alguma outra etiologia que a gente deve investigar nesses bebês, tá? E aí, o que é a mesma icterícia fisiológica e como que ela evolui? Bom, grande parte das crianças tem icterícia, tá? Isso é um quadro, como o próprio nome diz, fisiológico, é comum, é benigno e tende a ser autolimitado se resolver sozinho nas crianças, tá bom? Faz parte da adaptação desses bebês da vida fetal para a vida neonatal do trato gastrointestinal aí. Então a criança começa a se alimentar, existe uma alteração na circulação enterohepática e um aumento de bilirrubina sérica que vai cursar com essa icterícia, ou seja, a cor mais amarelada da pele, tá bom? Como já falei, ela é uma adaptação neonatal ao metabolismo da bilirrubina, principalmente após o início da alimentação, tá? Como já falei também, a gente tem aí mais certeza, então a gente fica mais tranquilo de que essa icterícia é provavelmente fisiológica se ela evoluir aí até a zona 2 de Kramer, ou seja, até no máximo a cicatriz umbilical, tá? E geralmente aí ela evolui com o início a partir do 2º dia de vida, então antes de 24 horas de vida nunca é icterícia fisiológica, tende a ter um pico do 3º para o 5º dia de vida e começa a melhorar a partir de uma semana, tá? Essa é a evolução normal de um quadro de icterícia fisiológica, tá bom? E a icterícia patológica, quais são os sinais de alerta que a gente deve prestar atenção aí para começar a investigar uma icterícia neonatal? Bom, o primeiro, que é o caso dessa questão, é um aparecimento antes de 24 horas de vida, tá? Nunca vai ser fisiológica uma icterícia que apareça precocemente, tá bom? Além disso, uma velocidade de aumento acima de 5 miligramas por decilitro por dia. Ou seja, você vai coletar uma bilirrubina desse paciente em um horário X. E aí você vai fazer um controle depois de 6 a 12 horas, a depender do protocolo da instituição. Se houver um aumento nessa dosagem, nesse valor sérico, que seja
maior do que 5 miligramas por decilitro por dia, significa que o acúmulo de bilirrubina nesse organismo está sendo muito intenso. Então, possivelmente, existe uma causa não fisiológica que está causando esse aumento de bilirrubina, tá? Além disso, zona de Kramer a partir de 3, que como eu falei para vocês, tem um significado aí de uma bilirrubina total perto de 12 ou acima de 12, que a gente deve prestar atenção. Exame físico com outras alterações, principalmente hepatomegalia ou esplenomegalia, ou sinais de alguma síndrome, ou que levem a gente a pensar em alguma infecção congênita, tá bom? Além disso, icterícia persistente, como eu falei para vocês aí, principalmente depois de 15 dias de vida, tá? E aqui a gente deve lembrar da icterícia do leite materno e do aleitamento materno como principais diagnósticos diferenciais, tá bom? Como eu falei, para vocês lembrarem aí, o bebê nascido a termo, geralmente a icterícia se resolve entre 7 e 10 dias, já o bebê prematuro pode demorar um pouquinho mais, porque esse bebê é prematuro, então essa adaptação vai ser um pouquinho mais tardia, tá? Então, para lembrar para a vida, depois de 15 dias, tem que prestar atenção nas causas de icterícia persistente, tá? E, por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, né, as icterícias dependentes de bilirrubina direta. Aqui é sempre patológica, tá, gente? E aí vale lembrar dos sinais aí de icterícia por bilirrubina direta, como acolia fecal e colúria, tá bom? Então, aqui, bilirrubina direta, você deve sempre avaliar essa criança e investigar aí as causas de colestase que estão levando a essa icterícia, tá bom? Fechou? Sobre icterícia neonatal? Agora vamos para uma um pouquinho mais antiga, uma questão da USP São Paulo de 2020. Recém-nascido masculino, no segundo dia de vida, apresenta quadro de tremores de membros superiores, sem outros sintomas associados. Trata-se de um recém-nascido de termo, adequado para a idade gestacional, filho de mãe tercigesta, ou seja, é a terceira gestação, que realizou pré-natal com 12 consultas e teve o diagnóstico de diabetes gestacional. Se liga nessa informação, tá? Nasceu de parto vaginal sem intercorrências, pesando 3 kg 120, com Apgar de 9, 10 e 10. A glicemia capilar nesse momento é de 52 mg por decilitro. Então, o que esse enunciado está falando pra gente? Que é um bebê aí que tem tudo redondinho, exceto por uma exposição aí ao diabetes gestacional durante o período fetal, que evoluiu com tremores e que não tem mais nada, tá? Quando um bebê evolui com tremores no alojamento conjunto, a principal coisa que a gente deve pensar, principalmente se esse bebê for filho de mãe diabética, como é nesse caso, ou nasceu pequeno para a idade gestacional ou é prematuro, é hipoglicemia neonatal, tá? Só que a questão está falando pra gente aqui que ele tem uma glicemia de 52, ou seja, não tem hipoglicemia, tá? E aí o que a USP quer saber é qual é a conduta diante desse quadro, tá bom? Essa é uma questão de distúrbios metabólicos do período neonatal, que é um tema que até recentemente não caía em prova de residência, porque é algo bastante específico e que tem muitas divergências na literatura, tá? Só que cada vez mais ele está aparecendo e por isso que eu trouxe esse aqui para vocês ficarem ligados nesse tema que pode cair, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha nas alternativas. Letra A. Ampliar a investigação com a dosagem de eletrólitos séricos, incluindo cálcio e magnésio. Letra B. Obter a glicemia plasmática, pois o valor da glicemia capilar não é confiável nessa idade. Letra C. Iniciar complementação via oral, oferecendo fórmula láctea adequada para a idade. Letra D. Obter acesso venoso para administrar soro glicosado a 10% em bolos na dose de 2 a 4 ml por quilo. Bom, a resposta correta é a letra A, e eu já vou explicar para vocês por quê, tá? Agora vamos dar uma olhadinha nessas outras alternativas de por que elas não estão corretas, tá? Se vocês lembrarem, aqui no enunciado tá falando que a glicemia capilar da criança era de 52, que é uma glicemia normal, tá? De glicemia capilar, ou seja, de destro ou gluco ou HGT, tá? É esse tipo de medida que está sendo feita aqui, tá? As alternativas, elas estão falando aqui todas de condutas que a gente toma do paciente, frente a um paciente com hipoglicemia, tá bom? Então, ó, a dosagem da glicemia plasmática, ela deve ser feita, depende aí um pouquinho de cada protocolo institucional, mas de maneira geral, quando o destro, ou o gluco, ou HGT, que é essa medida da glicemia capilar, vem abaixo de 45 ou 40, que é quando a gente não pode confiar muito bem nesses valores, tá? Então, essa aqui não é correta porque a glicemia capilar da criança veio normal, tá? Letra C. Iniciar complementação via oral, oferecendo fórmula láctea adequada para a idade. Essa pode ser uma conduta frente a uma criança com hipoglicemia que seja confirmada, mas o caso da nossa criança não tem hipoglicemia, tá?
A complementação via oral, ela pode ser indicada como uma primeira conduta, tá bom? Mas para bebês cuja mãe já teve apojadura e que estão mamando bem, a conduta frente a uma hipoglicemia, principalmente se for assintomática, pode ser oferecer leite materno, tá? Então, não necessariamente existe a indicação de indicar complementação nesses casos, tá bom? E, por último, a letra D, a obtenção de acesso venoso para oferecer bolos de glicose. Essa aqui é uma conduta que a gente deve fazer frente a um paciente com hipoglicemia confirmada, sintomática, tá? No caso do nosso paciente, ele tem sintomas aí que sugerem hipoglicemia, mas não tem hipoglicemia. Então, por que a gente vai fazer um bolos de glicose? Não faz sentido, né? Então, se você entendesse nessa questão que a criança não tem hipoglicemia, a única resposta possível era a letra A, tá joia? Agora, por que esse assunto é polêmico, tá, gente? Porque os valores de glicemia capilar são muito variáveis, tá? Inclusive, na literatura é super polêmico esse assunto e cada instituição usa protocolos diferentes aí, tá bom? Mas a gente tende a usar aí para o bebê assintomático valores mais baixos do que para o bebê sintomático, principalmente aqui nas primeiras horas de vida, tá? Nas primeiras 24 horas de vida. Vale lembrar aí que o bebê sintomático sempre deve ser investigado e que a gente deve sempre investigar as crianças que têm fatores de risco, tá? Principalmente, como já falei para vocês, filhos de mãe diabética, bebês que têm um fenótipo de mãe diabética independente do diagnóstico aí da mãe durante a gestação, tá? Então, bebê que seja muito grande, macrossômico. A mãe que utilizou medicações que possam alterar a glicemia e o metabolismo da glicose, principalmente propranolol. O bebê que tem a policitemia também deve ser investigado. Bebês prematuros ou pequenos para idade gestacional. Esses são os bebês que estão sob risco de desenvolvimento de hipoglicemia e que nas instituições existe um protocolo aí de medidas seriadas da glicemia capilar desses bebês nas primeiras horas de vida aí, tá? E aí a gente toma condutas de acordo com o resultado dessa glicemia capilar. Tá? E como falei para vocês, os valores de referência variam um pouquinho na literatura, mas se você quiser um valor para manter em mente, aí para ter como régua, 40 é um bom valor, tá? Para indicar hipoglicemia. E aí o quadro clínico qual que é? Isso aqui é bem simples, tá, gente? A hipoglicemia neonatal, ela se manifesta da mesma forma como no paciente adulto. Então, ela reflete uma falta de energia celular. Então, o paciente pode ter tremores, hipotonia, dificuldade para mamar também é uma possibilidade e pode evoluir inclusive com convulsão, tá? Então não é uma coisa bobinha assim que a gente deve ignorar se o paciente tem aí risco de hipoglicemia neonatal, tá? Agora, por que eu tô falando tanto sobre esse quadro de hipoglicemia neonatal e a resposta não é essa? Bom, a primeira coisa é que a maioria dos bebês com hipoglicemia tende a ser assintomático e a gente diagnostica somente por conta dessa aferição aí do destro, né, desses bebês. A conduta vai variar conforme a presença de sintomas ou não, mas de maneira geral a gente deve botar esse bebê para mamar se ele tá com hipoglicemia, tá? E os bebês que têm risco de hipoglicemia, eles também têm risco de outras alterações metabólicas, principalmente distúrbio do cálcio, tá? Isso se deve, não vou dar uma aula para vocês aqui porque o foco não é esse, mas se deve principalmente pela interrupção do fluxo placentário de eletrólitos para essas crianças quando eles nascem, tá? Então, o surgimento de hipocalcemia também é algo que essas crianças que têm risco de hipoglicemia também estão sob risco. Então, se a gente tiver um bebê com sintomas que tem fator de risco para hipoglicemia, mas que não está em hipoglicemia, a nossa conduta deve ser, como disse a letra A investigação de outras alterações metabólicas, principalmente do cálcio e do magnésio. Tá joia? E agora vamos terminar a nossa revisão aí do que mais cai em neonatologia com uma questão da Unesp de 2021. Vamos juntos aqui com essa aqui, que ela é bem legal também. Após parto cesáreo, recém-nascido de 35 semanas de idade gestacional, necessita de ventilação com pressão positiva na sala de parto. Com 30 minutos de vida, apresenta frequência respiratória de 80, tiragem intercostal e batimento de aletas nasais. O padrão radiológico esperado, a etiopatogenia e o tratamento para estabilização do paciente são, respectivamente. A Unesp quer saber aqui se vocês sabem que o bebê submetido a parto cesáreo
tem risco de taquipneia transitória do recém-nascido, tá? E eles querem saber, então, como é o raio-x da taquipneia transitória, por que isso acontece e como que a gente cuida desse bebê, tá joia? A dica dessa questão é o parto cesáreo, tá bom? Eu sei que muitos de vocês vão ficar apegados à idade gestacional, tá bom? Mas, na prova de residência, vocês devem lembrar sempre de que a questão ela quer falar alguma coisa para vocês. E quando aparece cesárea com desconforto respiratório, em 99% dos casos, o diagnóstico vai ser taquipneia transitória do recém-nascido, tá bom? Então, vamos às alternativas. Letra A, hiperinsufação pulmonar e derrame intercisural por retardo da absorção do líquido pulmonar e o tratamento é CPAP nasal. Isso aqui é a definição de tudo que a gente está falando de taquipneia transitória do recém-nascido, tá bom? As demais alternativas aqui eu vou discutir com vocês, falando sobre cada uma dos diagnósticos diferenciais, tá joia? Mas aqui, o que vocês têm que lembrar é o que eu já falei. É cesárea e tem desconforto respiratório, o diagnóstico é taquipneia transitória, tá joia? Então, por que isso aqui acontece, tá? Isso aqui é um bebê que ele foi submetido a uma cesárea fora de trabalho de parto, tá? E aí ele tem um atraso na reabsorção do líquido pulmonar. Isso acontece porque o trabalho de parto, a deflagração do trabalho de parto e o processo de nascimento, né, através do canal vaginal, ele ajuda o bebê, tanto fisiologicamente quanto mecanicamente, a fazer essa transição de reabsorver o líquido pulmonar e ter uma expansão adequada dos pulmões. Se o bebê não passa pelo trabalho de parto, essa reabsorção vai ser atrasada e é por isso que esses bebês têm o risco de evoluir com taquipneia transitória do recém-nascido, tá bom? Os principais fatores de risco aí são bebê pré-termo tardio, ou seja, depois de 34 semanas aí eles estão sob risco, bebê a termo, tá? Que sejam submetidos a parto cesáreo fora de trabalho de parto. Tá? Então, eu sei que vocês têm um conceito de que isso é mais comum no bebê a termo, e de fato, o parto cesáreo fora de trabalho é mais comum no bebê a termo, mas eu queria lembrar vocês de que o bebê prematuro, que é submetido ao trabalho de parto, ao parto cesáreo fora de trabalho de parto, também tem esse risco, tá bom? E aí, como que essa criança evolui clinicamente? Bom, primeiro vocês precisam saber que a taquipneia transitória, como o próprio nome diz, é transitória, tá? Então, isso significa que, a despeito de ser algo que pode gerar bastante desconforto na criança, na família e na equipe, é um quadro benigno e autolimitado, ou seja, depois desse período de transição, às vezes a criança precisa de um pouquinho de ajuda, mas isso aqui se resolve de forma bastante benigna e sem nenhum tipo de sequela, tá? Pode demorar um pouquinho mais aí, tá? Às vezes a criança se resolve nas primeiras 24 horas de vida, mas às vezes ele precisa de um pouquinho de suporte até uns 5 dias, tá bom? E é caracterizado clinicamente por uma evolução precoce para taquipneia, tá bom? E aí, isso aqui vai piorando gradativamente, então a criança nasce, não respira muito bem, geme, tem taquipneia, a gente leva ela para observação, berço aquecido e tudo mais, isso aqui vai ficando cada vez pior, tá? Porque a criança tem realmente dificuldade para respirar. E aí a gente vai ter que oferecer algum suporte ventilatório, tá? Às vezes eles melhoram só com uma virada de decúbito, aí a gente deixa eles de barriguinha para baixo um tempinho, sob monitorização e estabiliza. Às vezes eles precisam de um pouquinho de oxigênio e às vezes precisa de alguma pressão realmente para ajudar esse líquido a ser absorvido, tá? Então, existe aí uma necessidade de um suporte ventilatório progressivo, mas como eu já falei para vocês, é um quadro que tende a ser benigno e autolimitado, tá? E aí, na sua prova, a resposta vai ser CPAP. Tá? Ou seja, a criança vai precisar de um pouquinho de pressão aí para conseguir ventilar adequadamente, tá bom? O raio-x de tórax, essa coisa aqui meio suja, vocês estão vendo, e que caracteristicamente tem essa cisurite, ou seja, vocês estão vendo que tem uma linha aqui, ó. Deixa eu mostrar bem direitinho, ó. Tem aqui também, ó. A gente consegue ver a cisura dos lobos pulmonares, tá? Que tem algum acúmulo de líquido nessa região aqui. Isso aqui, então, é super característico, tá? Além da hiperinsuflação, que é caracterizada por essa retificação dos arcos costais que vocês estão vendo aqui. A anatomia normal é que os arcos costais sejam um pouquinho mais diagonalizados. E aí, por conta dessa hiperinsuflação, ou seja, esse pulmão que está mais armado, né, por conta desse acúmulo de líquido, ele fica aqui mais retificado. Tá bom? E aí tem esse infiltrado difuso aqui, que tem absolutamente todos os quadros pulmonares na infância, mas nesse caso, se tiver essa clínica, isso aqui é taquipneia transitória, tá bom?
E aí, diagnósticos diferenciais. Síndrome do desconforto respiratório, que é aquela que acontece no bebê prematuro, né, que acontece por conta de falta de surfactante. Ou seja, o bebê nasceu muito prematuro e aí ele não tem surfactante, então esse pulmão não vai conseguir se expandir de forma adequada, tá? E aí o raio-x, a história é de um bebê muito prematuro e o raio-x é caracterizado por essa característica aqui, de vidro fosco ou vidro moído, ou seja, é um raio-x muito feio, muito branco e que pode ter aí broncogramas aéreos na periferia, como a gente consegue ver aqui, ó. Tá? Isso aqui também é causado por um aumento do líquido pulmonar devido à ausência de surfactante, que é o que precisa aí para ver uma expansão adequada do pulmão após o nascimento. A síndrome da aspiração meconial, ela é característica aí dos bebês que nascem com líquido amniótico meconial, tá? Eles têm uma clínica muito ruim, esses bebês cursam com hipertensão pulmonar, principalmente, e o raio-x é esse aqui que também é muito, muito feio, tá? O raio-x da síndrome da aspiração meconial, ele pode ter de tudo, tá? Mas ele é caracterizado por uma irregularidade nas opacidades que se deve a áreas de atelectasia associadas a áreas de hiperinsuflação, tá? Além disso, a gente vê aqui uma retificação do diafragma e como essas crianças têm hipertensão pulmonar e têm um quadro obstrutivo, assim, que dificulta a saída do ar por conta desses plugs meconiais que acontecem aí, a criança tem um aumento do diâmetro anteroposterior do tórax, tá? Na prova, isso aqui vai ser caracterizado por uma criança que tem desconforto respiratório, cianose, evolui muito mal e que tinha líquido amniótico meconial, tá bom? Por último, a criança com pneumonia, que é, assim, o raio-x de pneumonia no neonato, ele é da mesma forma como o raio-x de pneumonia em outras crianças, tá bom? Tem aqui uma história de uma opacidade, que pode ser uni ou bilateral, que tem essa característica que pode ser homogênea ou mais heterogênea, né? Aqui a gente consegue ver, ó, tem uma imagem mais homogênea, mas o raio-x da criança é todo feio aqui, né? E geralmente essas crianças têm alguma história de bolsa rota prolongada, risco para infecção ovular, alguma coisa desse tipo, que deve levar a gente a pensar num quadro mais infeccioso, tá? Porque os demais que a gente conversou não são quadros infecciosos, já a pneumonia sim, tá? E aqui o diagnóstico diferencial clinicamente, né, e também radiologicamente, se for um quadro mais difuso, é com a síndrome do desconforto respiratório. Beleza? Acabamos de falar aqui, então, sobre os principais temas que caem de neonatologia na prova de pediatria aqui em São Paulo. Se você curtiu e quer mais, a gente tem o nosso Intensivo São Paulo, que está com as inscrições abertas, onde a gente tem aulas específicas com focos que foram selecionados estatisticamente do que é mais cobrado em cada uma das grandes áreas nas instituições aqui de São Paulo, tá bom, gente? Além disso, a gente disponibiliza para quem está inscrito no curso o guia estatístico completo sobre cada uma das instituições, que fala para vocês o que mais cai em cada grande área e com que frequência, tá bom? Fora isso também, o grande diferencial do nosso curso, que vai ajudar você a passar na prova de residência aqui em São Paulo, são os cursos do diferencial de cirurgia e imagens radiológicas, para vocês chegarem voando também nas provas de multimídia, que estão aí cada vez mais em voga nesses últimos anos, tá bom? As inscrições estão abertas e a gente espera vocês por lá. Um abraço e até a próxima!